Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio, sou da Alencar Advocacia. Estou gravando esse vídeo aqui para comentar o que eu notei nesses últimos 3 meses, desde a aprovação da Lei 14.181 de 2021, que é a lei do superendividamento. Vou comentar com vocês sobre as últimas decisões, principalmente liminares, tá? Porque sentença ainda não deu tempo de nenhum juiz aqui em Brasília proferir uma sentença com base na Lei 14.181. Isso em relação ao processo por superendividamento, tá? Que é um procedimento completamente novo, que no vídeo anterior eu já expliquei. É aquele que tem que ser designado à audiência de conciliação para apresentar um plano de pagamento, não havendo acordo, parte para a segunda etapa, que é o plano compulsório de pagamento, que vai ser apresentado pelo juiz, tá? Então, em referente a esse plano, ainda não tem nenhuma sentença com base nessa nova lei 14.181, tá? Mas o que eu notei em relação às decisões liminares? Bom, tem decisões para todos os lados, pessoal, tá? E agora até falo para vocês aqui, a chance de conseguir uma decisão liminar no começo do processo, já coloco 50%. Por quê? Isso não quer dizer que se houver o indeferimento no começo do processo, perdi o processo. Não tem nada a ver isso aí, tá? Qual tem sido o fundamento dos juízes para indeferir a liminar? A liminar é a decisão que dá no começo do processo, onde ele pode limitar os empréstimos consignados e debitados na conta corrente, tá? Ou qualquer outra dívida que você tenha ao percentual a ser fixado pelo juiz. Então, decisão liminar é isso, decisão que se dá no começo do processo. Qual tem sido o fundamento para o indeferimento? Tem vários. Tem juiz que fala que não pode deferir a liminar no começo do processo, sem antes que os credores se manifestem sobre o plano de pagamento que ainda vai ser apresentado na audiência de conciliação. Juízes que indeferem a liminar por entender que ainda não há parâmetro em relação à jurisprudência ou em relação à doutrina para deferir a liminar no começo do processo. E de fato não há, pessoal. Não há nenhuma decisão principalmente colegiada, que é a decisão que se dá pela segunda instância do tribunal, já com base nessa lei 14.181. Não há decisão ainda. Decisão liminar recursal tem várias. Então, tem várias decisões liminares recursais, onde o desembargador ele pode dar decisão liminar recursal, por exemplo, a limitar seus empréstimos. Mas a decisão do próprio tribunal, onde os 3 embargadores votarem em algum sentido, ainda não há. Tá? Realmente não há. Então, tem juiz que indefere a liminar por conta disso, porque não há parâmetro. Nenhum tribunal, pelo menos aqui de Brasília, proferiu um acórdão com base nessa lei 14.181 referente à repactação da dívida, que é um processo diferente. Tá? Então, eu estou relatando aqui só sobre esse processo de superendividamento para repactação da dívida. Não estou falando em relação a outras situações, que de fato tem sentença. Mas esse procedimento específico não tem sentença e não tem acórdão ainda com base nessa lei. Tá? Então, assim, de fato, não tem nenhum acórdão referente a essa questão da liminar no começo do processo. Não tem doutrina falando sobre isso e não tem jurisprudência na segunda instância aqui, TJDF, tratando sobre isso. Então, por isso tem juiz que indefere a liminar porque ele fala, não tem parâmetro. Tem juiz que fala, demorei para despachar a liminar porque eu não tenho como julgar, eu não sei o que fazer nesse caso. A lei é muito nova, a lei é muito recente, eu não consigo definir se é o caso de dar uma liminar no começo do processo ou se aguardar a repactuação ao final do processo. Tá? Então, tem juiz que entende assim. Tem juiz que entende também, embora entenda que é um direito do consumidor a repactuação da dívida, que hoje está garantida a todo consumidor isso, com base na lei 14.181 de 2021, ele entende, é um direito, ou seja, ele tem a probabilidade de êxito do processo. Porém, como ele não encontra fundamento para indeferir, ele fala, não, mas não é o caso de ter urgência, uma vez que sobra para esse consumidor 40% do salário dele. Então, os 40% do salário que sobra, ele consegue pagar as despesas essenciais dele. Entendeu? Então, tem um juiz que entende assim. Ele sabe que no final ele vai ser obrigado a fazer a repactuação da dívida, mas ele não quer dar liminar no começo do processo, porque analisou o caso e viu que sobra uma pequena parte de salário, e de um modo que ele pode aguardar até o final do processo ou até a criação desse plano de pagamento para ter essa redução nas parcelas. Então, não é o caso de definir no começo do processo. Também tem decisões de juízes analisando, aplicando a lei anterior, aliás, nem lei tinha, né? Aplicando a legislação anterior, que no fato não era bem legislação, era mais
princípio da dignidade da pessoa humana, jurisprudência, etc. Então, tem juiz que indefere a liminar, usando como fundamento, provavelmente decisões ainda que não foram atualizadas, né? Que juiz realmente é comum deixar a decisão pronta, né? Então, a decisão idêntica para vários casos. Então, infelizmente, tem juiz que ainda não atualizou sua decisão judicial com base na nova lei 14.181. Então, ele indefere a liminar, relatando algo que não tem nada a ver com o que está sendo pedido no processo. Por exemplo, ele indefere a liminar falando os empréstimos consignados estão dentro da mais 30%. E as parcelas debitadas na conta corrente, não existe legislação tratando sobre a limitação dos empréstimos na conta corrente. De fato, não há legislação. Mas hoje o que há é um direito do consumidor superendividado à repactuação da sua dívida. Então, isso é um direito a todo consumidor. Isso não é só a servidores públicos, é a todo consumidor superendividado. Então, assim, esse juiz ainda está usando a decisão antiga para indeferir e liminar naqueles processos em que se pedia a limitação dos empréstimos, tá bom? Que não tinha nada a ver com essa lei 14.181, é um procedimento completamente diferente, tá? Aqui não, aqui vai ser instaurado o processo por superendividamento, vai ser feita a repactuação da dívida, vai ser feita a apresentação do plano de pagamento e vai encerrar o processo. Só tem esse caminho nessa lei. E tem juiz que não entendeu ainda a lei ou ainda não aplicou a lei no processo, não atualizou a lei em suas decisões judiciais. Então, tem deferimento por esse motivo também. E tem casos que o juiz não consegue nem motivar, nem fundamentar o porquê está indeferindo. Porque, de fato, como é tudo muito novo, e ele sabe que no final ele vai ter que fazer repactuação da dívida, ele não consegue criar o fundamento para indeferir. Juro para vocês, tem muito caso assim. Ele não consegue assim, fundamentar. Ele não acha fundamento para isso. O que o juiz coloca? Indeferir ou liminar porque não preencheu os requisitos legais. Mas por que não preencheu? Explica o motivo. Não dá motivo, entendeu? Simplesmente indefere porque ele não consegue justificar o porquê que está indeferindo. Tá? Não explica, não consegue, porque de fato pessoal, não tem motivo, assim, tese para indeferir e liminar. Porque hoje realmente é um direito de todo consumidor a repactuação da dívida. Isso é assegurado por lei. Tá? Dar a decisão no começo do processo deveria ser um direito, tá? Mas o fato de ele deferir também não quer dizer nada. Mas deveria ser um direito do consumidor, ainda mais para quem está com muita urgência. Então, quando você consegue demonstrar que o consumidor está superendividado, está sem salário, ele não pode aguardar até o final do processo, até a criação do plano, a limitação desses empréstimos. Ele precisa para hoje essa redução das parcelas. Porque senão mês que vem já está sem salário, pode ser que esse mês já está sem salário. Entendeu? Mas tem juiz que indefere mais por conta disso, porque ele não consegue criar um fundamento para poder indeferir, então indefere de qualquer jeito, ou indefere porque fala que não tem parâmetro ainda para fazer a limitação dos empréstimos, porque tem que aguardar a apresentação do plano de pagamento na audiência de conciliação para depois analisar a decisão liminar. Então, tem fundamentos nesses sentidos para poder indeferir. E claro que também tem muito juiz que entende nesse sentido que a gente vem pleiteando, pela limitação dos empréstimos no começo do processo, porque é demonstrada a urgência. O consumidor está sem salário, o consumidor está superendividado, o consumidor fez os empréstimos de boa-fé e por algum motivo houve redução de renda, ou por algum motivo o banco ofereceu empréstimos além da sua capacidade financeira, tem que ser feita a limitação dos empréstimos no começo do processo com urgência, porque é para ele tem que resolver o quanto antes a sua situação, porque senão não vai conseguir pagar já despesas no mês seguinte. Tá? Então tem juiz sim que defere a limitação no começo do processo por conta dessa urgência que está demonstrada e por conta desse direito que é assegurado a todo consumidor superendividado. Tá? Isso é um direito de todo consumidor. Vocês precisam entender isso. É um direito. Hoje não cabe mais interpretação em relação a isso aí. A lei é muito clara. Está no artigo 6º da Lei 14.181 no próprio CDC atualizado. Já aparece. É direito do consumidor o quê? A oferta de crédito responsável e o direito à repactuação das suas dívidas quando comprovados que realmente está superendividado, de maneira que resguarde a ele um mínimo que a lei chama de mínimo existencial. O que é esse mínimo existencial? É o mínimo do salário dele para ele poder pagar as suas despesas essenciais. Tá? Então, hoje é um direito do consumidor isso não cabe interpretação. O juiz vai ter que, ao final de todo esse processo de repactuação ou desse processo de superendividamento, aplicar a lei, que é muito clara, que é o artigo 104A e 104B da Lei 14.181, e repactuar toda a dívida do consumidor de maneira que reserve para ele um mínimo da sua remuneração para ele poder pagar as suas despesas essenciais, que inclui alimentação, moradia,
transporte, mensalidade escolar, plano de saúde, entre outros, tá? Então, realmente é um direito, tá? Então, assim, queria mais comentar com vocês sobre isso, tá? Que realmente a gente encontra decisões contrárias, agora entenda, contrárias à limitação no começo do processo. Repito, o fato de indeferir a liminar no começo do processo não quer dizer que é um processo perdido, não vai ser, tá? Não vai ser por quê? Porque a lei assegura esse direito a todo consumidor. E a lei só coloca um caminho ao juiz. Ele vai ter que fazer repactuação da dívida, desde que comprove os dois requisitos que eu já mencionei no vídeo anterior, que realmente é um consumidor superendividado, então tem que demonstrar que é um consumidor superendividado e demonstrar que ele é um devedor de boa-fé. Ele tinha intenção de pagar os empréstimos, mas agora, como está superendividado, não consegue mais pagar as parcelas dos empréstimos por algum motivo, tá? Que tem que ser justificado caso a caso, tá bom? Então, comprovou esses dois requisitos, o juiz ele vai ter que aplicar a lei 14.181 e fazer a repactuação da dívida. E ponto final, tá? Por mais que o juiz não concorde com a lei, por mais que o juiz entenda que essa lei é um absurdo e etc, como eu já vi, inclusive, eu vou até depois postar um vídeo sobre isso, em sustentação oral que eu participei, que eu estava defendendo o cliente, o desembargador falou, é um absurdo essa lei, é um absurdo fazer a limitação dos empréstimos. Se o consumidor fez o empréstimo sabendo que não tinha condições de pagar, ele vai ficar sem salário até poder pagar esses empréstimos. E assim ela faz um desabafo na sustentação oral dela. Como o vídeo é público, tá? Até no YouTube e tudo mais, depois eu vou fazer uns cortes e vou postar para vocês aqui no canal no YouTube e também no Instagram. Tá? Porque realmente o que ela falou, para você ver que até hoje, mês depois da aprovação da lei, tem juiz que acha um absurdo essa lei e simplesmente não quer aplicar. Tá? Nesse caso, como no julgamento desse recurso, ela não quis aplicar, ela não quis nem citar a lei, porque falou que era um absurdo, não era o caso de fazer limitação dos empréstimos, ele fez o empréstimo, tem que pagar, e ainda falou, tem que se vira para pagar. Infelizmente, tem juiz que não consegue entender o que leva o consumidor a fazer diversos empréstimos. Tá? Ele não consegue entender que às vezes é o assédio do banco, não consegue entender que tem diversas explicações, inclusive psicológicas, para poder fazer esse tipo de empréstimo, para poder ficar na situação de superendividamento. Mas, infelizmente, tem juiz que não analisa isso, tá? Analisa só o que está acontecendo ali, vive um mundo diferente, né? de um consumidor normal, de um servidor público normal, e daí vive um mundo diferente e acha que a pessoa faz empréstimos além da sua capacidade de má fé ou realmente por achar que depois eu ingresso com a ação para resolver. Tá? E pode ter certeza que 99% dos casos, quem está superendividado nem sabe que tem direito a solicitar essa redução dessas dívidas por meio de processo judicial. A maioria nem sabe, a maioria procura a justiça depois que não tem mais nem salário nenhum e fica sabendo por acaso que eles podem pedir essa repactuação da dívida. Primeiro porque a lei sequer foi tão divulgada, então essa lei foi pouco divulgada na mídia. Então tem pouca gente que sabe sobre isso. Até por isso que eu tenho esse papel aqui de como advogado sempre estar informando para vocês aqui no nosso canal no YouTube sobre essas questões. Tá? Então eu quis deixar para vocês aqui essa novidade para vocês sobre o que tem acontecido nos últimos meses, de julho para cá até novembro, as decisões judiciais que eu tenho percebido e que eu tenho anotado aqui no tribunal aqui de Brasília, tá? E qualquer dúvida que tiver sobre o assunto, estou sempre aqui à disposição, pode mandar mensagem aqui nos nossos comentários, tanto no nosso canal no YouTube, tanto também aqui no Instagram, ou mandar mensagem no nosso WhatsApp, tá? Que eu vou deixar também os contatos aqui ou no nosso e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E até mais, pessoal. Tchau, tchau e boa sorte a todos.